todos, né? Entre bom dia e boa tarde. Eu sou fisioterapeuta, eu me formei aí na USP em Ribeirão Preto, em São Paulo. Eu também faço parte do grupo de DTM Cefaleia desde 2005, então assim, né? Faz um tempinho já que a gente está junto nessa caminhada. E aí é uma caminhada que para mim sempre foi muito importante e que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. Eu vi que alguns deles estão aí no chat, então Maria Cláudia foi uma delas, né? Eu aprendi muito com a Fabíola, com a Débora de perto, isso para mim é inigualável. Eu também tive a oportunidade de conhecer as Gabrielas, né? Nesse caminho, então, Gabriela Carvalho, a Ferracini, a Tolentino, e muitas outras pessoas que trabalham, a Thaís Chaves, que foi um exemplo muito forte para mim, né, na minha formação, e na prática no ambulatório também, que a gente atendia, né, eu convivi também muito com a Harumi, com a Letícia, que eu vi que estavam aí no chat também. Depois dessa minha formação na USP, não só na graduação, eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doc, aí, né, eu tive a oportunidade de vir junto com um grupo e ser contratada na Universidade Rei Juan Carlos. Então, eu estou atualmente morando aqui na Espanha, em Madrid, mais precisamente, sou professora de fisioterapia, tá? Então, assim, a aula, né, o tema que a gente escolheu de por que a coluna cervical no tratamento das cefaleias, eu queria dizer que eu poderia ficar horas falando disso, então eu vou tentar ser o mais breve possível nesse sentido, tá? Mas é um tema que, principalmente, eu vou falar mais diretamente para os fisioterapeutas, mas para quem não é fisioterapeuta, é para vocês entenderem um pouco do porquê a gente tem essa parte importante no papel e no tratamento. E dentro dos fisioterapeutas que estão assistindo a gente, né, eu queria também pedir um momento de reflexão. Por quê? Por que a gente trata a coluna cervical? Então, eu imagino que tem gente que está começando agora, que nem sabe o tanto o importante que é tratar a coluna cervical, mas tem gente que já tem alguma experiência clínica e trata a coluna cervical. A reflexão que eu quero levantar agora para vocês é a seguinte: você trata a coluna cervical porque você aprendeu que é assim e ponto, e você nunca parou para questionar? Você só está fazendo uma repetição de padrão que você aprendeu em algum livro ou ouviu alguém falar? Mas você parou mesmo para refletir por quê? Por que a coluna cervical? Então, essa é uma reflexão que eu acho importante a gente, como profissional de saúde, para fazer, até porque quando a gente trabalha como na fisioterapia, em qualquer área, em qualquer disfunção, qualquer condição do paciente, a gente tem que entender melhor o porquê a gente está fazendo as coisas. Não é porque o paciente tem cefaleia, ponto, eu trato todo mundo igual, eu faço a mesma abordagem sempre e para todo mundo serve o mesmo. Obviamente, a premissa do tratamento individualizado, de ter, né, essa particularidade do nosso paciente, se aplica no caso da cefaleia também. Cada paciente é um paciente, cada contexto, como o Rogério bem explicou antes, é um contexto, a gente tem que entender isso de maneira mais profunda, mas também pensando num quadro mais geral, né, na perspectiva de pesquisa, quando a gente tenta extrapolar coisas que são comuns para as mesmas condições, a gente tem que parar para pensar por quê, né? Por que a coluna cervical pode ser importante? Então, eu queria que vocês deixassem um pouco de lado essa sensação de repetir padrão. Eu queria que vocês começassem a mexer, sair da casinha e mexer um pouco com qual que é o pensamento crítico, que conceito eu tenho na minha mão que eu preciso utilizar para tratar as cefaleias. Então, como eu disse, obviamente eu não vou tratar toda a cefaleia da mesma maneira, tá? Então, eu vou aqui nessa aula falar um pouquinho mais rápido sobre a cefaleia cervicogênica, a cefaleia do tipo tensional e a migrânia, tá bom? Eu vou falar mais dessas três porque costuma ser a que a gente utiliza na nossa prática clínica, mas não utiliza, mas a mais frequente que a gente atende na prática clínica. Então, começando pela cefaleia cervicogênica, tá? Eu começo por ela porque, classicamente, nós fisioterapeutas, a gente acaba tentando ver todas as cefaleias como uma cefaleia cervicogênica, e não é verdade, tá? A cefaleia cervicogênica é uma importante cefaleia para a gente, isso é fato, e vocês já vão entender um pouquinho mais do porquê disso, mas ela atinge 4% da população, e dentre os pacientes com cefaleia seria uma proporção entre 15% a 20%, ou seja, não é a maioria, não é o que vocês vão mais tratar com frequência, tá? A Débora falou rápido até na apresentação dela, mas em relação à cefaleia cervicogênica, a gente tem dois grupos que têm um maior peso em relação ao critério diagnóstico, tá? Na Sociedade Internacional de Cefaleia, o critério diagnóstico mais atual, ele tem que estar
tem que somar duas coisas. A evidência clínica laboratorial ou de imagem, aí a imagem é confirmatório, tá? Não se engane, eles não estão falando que você tem que ver uma radiografia para ver se tem disfunção, não. Eles até colocam uma observação que isso tem que ser confirmado com a clínica do paciente, tá? Mas isso tem que estar somado a pelo menos 2 desses achados seguintes. Tem que ter uma relação temporal, né, da surgimento da dor de cabeça com uma lesão ou com alguma disfunção cervical. O tratamento dessa disfunção cervical, ela vai aliviar ou ela vai eliminar a dor de cabeça por completo. O paciente pode ter dor ao movimentar a cabeça, ele também pode ter restrição de mobilidade cervical e existe o abolimento, acaba a dor de cabeça em resposta ao tratamento de bloqueio anestésico. E aí, um outro grupo muito forte também em relação à cefaleia cervicogênica, ele tenta dar uma mudada nesses critérios, ou pelo menos uma adaptada, porque principalmente porque tinha muita base de confiar no diagnóstico só depois que o paciente responde bem ao tratamento. Tá? Então, é uma das maiores críticas para a classificação da Sociedade Internacional é essa, porque você precisa primeiro tratar para saber se melhorou, para depois ter o diagnóstico da cefaleia cervicogênica. Isso é uma crítica mais na prática, tá? Na verdade, também a sugestão deles tem um pouco disso. Por exemplo, na sugestão desse grupo, eles têm que ter a abolição, né? Acabar com a cefaleia quando também faz o bloqueio anestésico. Mas eles dão um pouco mais de detalhes em relação ao perfil de dor, tem que ser uma dor unilateral, não pode ficar mudando de lado. Obviamente, as características da dor podem simular qualquer outra cefaleia primária, mas também tem que ter alguma outra evidência clínica que relacione essa dor, né, essa disfunção cervical com a dor de cabeça. E aí, observação, nenhum dos dois critérios precisa ter dor no pescoço, tá? Só a dor de cabeça é suficiente, só a cefaleia seria suficiente. E no caso desse grupo, as evidências clínicas que seriam associadas a uma disfunção cervical seria, dor à palpação de estruturas occipitais e aumento da dor com o movimento cervical, pode ter restrição da mobilidade cervical e também ter acompanhado com a cefaleia uma dor no pescoço, no ombro ou irradiada para membro superior. O que tem em comum dessas duas classificações? Tem que ter evidência de disfunção da cefaleia cervical, ou da coluna cervical. Tem que ter relação da dor de cabeça com a coluna cervical. É um sintoma, a cefaleia é um sintoma, não é a doença, ela é um sintoma de uma outra disfunção. Tá? E aí, por que essa cefaleia é importante para a gente? Obviamente, porque se eu tratar essa disfunção cervical, eu vou acabar com o problema, eu vou acabar com a cefaleia cervicogênica do meu paciente. Então, tem a ver com as expectativas, tanto nossa como profissional, quanto do paciente. A gente espera, né, então, que vai ter um pouco mais de restrição de mobilidade. Existem alguns testes mais específicos. Eu não vou me prolongar muito nos testes aqui, porque senão não dá tempo de falar de todas as cefaleias. Mas eu também vou falar para vocês o que a gente espera, tá? Para um paciente que tem uma cefaleia cervicogênica. A gente espera uma restrição da mobilidade da coluna cervical superior, que seria, deixa eu pegar aqui o ponteiro, que seria esse teste, tá? De flexão cervical alta. Então, a gente coloca a coluna cervical baixa em flexão para inibir a contribuição da coluna cervical baixa para a rotação, e aí depois a gente testa a mobilidade pela sintomatologia ou pela restrição de mobilidade. Também esperamos que no paciente com cefaleia cervicogênica, esse paciente vai ter restrição à mobilização passiva, tá? E também, obviamente, a gente, pelo próprio critério diagnóstico, a gente esperaria uma restrição da amplitude de movimento global. Mas a evidência científica, a última meta-análise relacionada nesse tema, mostrou que o único movimento que realmente está restrito, que está limitado, é a somatória das inclinações laterais. Surpreende para a gente, porque a gente esperava alguma coisa mais de rotação, tá? A verdade é que, em relação à cefaleia cervicogênica, tem pouca coisa para chegar realmente a um resultado substancial na literatura, ok? Bom, além disso, o paciente com cefaleia cervicogênica, a gente tem que chamar atenção que é basicamente uma disfunção articular, tá? Então, tudo que a gente tem no critério diagnóstico, tudo que a gente espera na clínica é uma disfunção articular, tá? Mas isso não significa que o paciente não vai ter uma disfunção muscular, tá?
Eu não estou falando que o paciente vai ter ponto gatilho miofascial, eu não estou falando que o paciente vai ter um problema muscular, mas esse paciente, provavelmente, pelo quadro de dor e disfunção, ele tem um prejuízo da função muscular cervical, tá? Então, a produção de força e o controle motor, no teste que a gente chama de craniocervical flexion test, no paciente com cefaleia cervicogênica, a gente também espera uma disfunção dessa musculatura, tá certo? Aqui eu faço uma observação, porque se eu posso encontrar ponto gatilho miofascial, Lidiane, nesses pacientes? Pode, tem, né? Principalmente os latentes, é muito frequente na população em geral, inclusive pessoas que seriam consideradas controle, mas quando a Sociedade Internacional de Cefaleia deixa muito claro, quando a gente tem a relação dos pontos gatilhos miofasciais com a cefaleia do paciente, estaria melhor indicado que o diagnóstico desse paciente vai para cefaleia do tipo tensional. Eu vou falar um pouco mais disso quando a gente vai falar adiante, tá? Mas é isso que a gente espera num paciente com cefaleia cervicogênica. Ele pode ter prejuízo da função, mas não é um problema do músculo em si, tá certo? Em relação à sensibilidade do paciente com cefaleia cervicogênica, a gente não espera nenhuma alteração de sensibilidade em geral, tá? Ele não tem tanta alteração de sensibilidade à palpação, a estímulos térmicos, a estímulos mecânicos, também não tem alteração da propriocepção. O que a gente pode esperar de alguma coisa mais de sensibilidade é que a palpação passiva da coluna cervical a gente reproduza a cefaleia desse paciente, tá? E aí, então, eu volto na pergunta inicial da palestra. Então, por que a coluna cervical é importante no tratamento da cefaleia, no caso da cefaleia cervicogênica? Porque a cefaleia cervicogênica, se a gente for utilizar a terminologia de dor, que a gente está usando muito na fisioterapia hoje em dia, é um mecanismo de dor nociceptivo. O que eu preciso considerar para tratar a minha cefaleia cervicogênica? A coluna cervical, principalmente a parte articular, é o vilão da história, é o protagonista da história. Eu preciso tratar a cervical, porque senão eu não vou ter resolução do quadro de cefaleia do meu paciente. Então, por que é importante? Eu não diria importante, é essencial. Ou a gente faz isso, ou a cefaleia vai continuar. Tá certo? Eu não vou ficar perdendo muito tempo, né? Depois eu deixo o meu e-mail no chat, se o pessoal quiser. Em relação às propostas terapêuticas, a evidência que tem hoje em dia vai nessa direção, tá? As melhores evidências terapêuticas dentro da fisioterapia estão relacionadas com técnicas que estão centradas nas condições articulares, ok? Bom, e aí agora, a gente vai falar um pouco também de por que tratar a coluna cervical na cefaleia do tipo tensional. A professora Débora comentou em relação a características de frequência de crise, tá? Então, na cefaleia tensional, eu quero chamar atenção para duas coisas. A gente tem, na hora de pensar o tratamento, a gente tem que ter muito claro que existe a diferença entre as cefaleias que são infrequentes e frequentes, que são as que têm menos de 15 dias de dor por mês, e a cefaleia tensional do tipo crônica. Por quê? Tem diferença tanto na fisiopatologia e tem diferença na maneira como pensar o tratamento desse paciente, tá? O que a gente espera nas cefaleias infrequentes ou frequentes? Bom, a gente espera que é um componente de sensibilização mais periférico. Nesse momento, o paciente vai ter um dolorimento mais da musculatura pericranial e do pescoço, que contribui muito com o quadro. É a tensão muscular, é algum processo inflamatório local, é o dolorimento dessa musculatura. Hoje em dia, sabe-se também que em menor contribuição, mas pode também ter algum envolvimento de questões vasculares. Então, tudo que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da fisiopatologia está mais relacionado com a fisiopatologia dos subtipos infrequentes e frequentes. E aí, você tem, no caso da cefaleia do tipo tensional crônica, que é aquelas que têm mais de 15 dias de dor por mês, você tem aí uma predisposição genética para essa cronificação, e aí você tem o envolvimento de mecanismos de sensibilização central, tá? Então, essa diferença faz total diferença na hora de pensar o tratamento, e também faz total diferença na hora de entender o porquê e como eu trato a coluna cervical desse meu paciente, tá certo? Em relação ao exame físico da coluna cervical, o que eu espero? Bom, como é uma condição de dolorimento mais muscular e mais global, eu espero limitação da amplitude de movimento em todas as direções. Eu espero, e está comprovado, realmente, se eu falei do tipo tensional, se for pensar em limitação de movimento, todos os planos de movimentos estão limitados, tá? E não é o mesmo que a gente viu na cefaleia cervicogênica.
Na cefaleia do tipo tensional, em alguns casos, você também vai ter uma maior sensibilidade na hora de palpar articulação, tá? Porque tem uma sensibilização periférica aí acontecendo, mas em alguns casos esse contínuo vai acontecendo. Então aí já tem uma sensibilização mais central que pode facilitar essa sensação de dor em estímulos que não deveriam provocar dor, ok? O que é importante no exame físico da cefaleia do tipo tensional é o exame, né? Buscar pontos gatilhos miofasciais, porque não só esse dolorimento muscular está presente nas cefaleias menos frequentes, né? Nas episódicas, digamos assim, mas também o ponto gatilho miofascial é um reconhecido fator de risco para a cronificação da cefaleia do tipo tensional. Quanto maior o número de pontos gatilho miofasciais na musculatura cervical, na musculatura pericraniana, maior a frequência de cefaleias da cefaleia do tipo tensional, maior a intensidade, maior a duração, maior a incapacidade, inclusive tem muita relação com contextos mais psicológicos, inclusive com maior estado de ansiedade, tá? Não diagnóstico, mas com maior estado de ansiedade. Então, é um fator, é uma coisa que chama muita atenção, tanto na hora da avaliação como na hora do tratamento. Obviamente, essa disfunção miofascial pode estar acompanhada também com um prejuízo na função, na produção de força, mas não só na produção de força em si. O controle motor, inclusive para fazer essa produção de força, está alterado. A gente tem uma alteração da atividade eletromiográfica e a gente tem também uma alteração da sinergia dos flexores profundos com os flexores superficiais. Essa alteração da sinergia, ela está mais proeminente nas condições mais crônicas, tá? Então, também, assim, o que a gente espera no paciente com cefaleia tensional? Que ele tem um comprometimento muscular e, com o tempo, se isso se cronifica, né, ou por predisposição genética ou por qualquer outro motivo que estabeleça essas crises com mais frequência, a gente vai ter prejuízos ainda maiores, tá? Em relação à sensibilidade, como eu já comentei antes, o próprio critério diagnóstico critério diagnóstico não, né? O próprio quadro clínico da cefaleia do tipo tensional, a gente espera muita sensibilidade à palpação, tá? Mas também, principalmente nos quadros mais crônicos, a gente espera não só a sensibilidade mais local, mas também uma alteração de sensibilidade em outras regiões do corpo que não estão relacionadas com o segmento crânio-cervical, tá? Então, já começa, principalmente nos casos mais crônicos, já começamos a ver envolvimento de mecanismos mais nociplásticos, tá? Essa alteração do estímulo, da percepção de dor, fica mais acentuada. Continuando em relação à cefaleia do tipo tensional, por que a cervical é importante? Porque quem tem dor cervical, principalmente os que têm com muito mais frequência e intensidade, geralmente tem um impacto dessa dor cervical no dia a dia, né? Então, assim, a incapacidade gerada pela dor cervical também é uma coisa importante para o paciente da cefaleia do tipo tensional. Por quê? Porque está diretamente relacionada com a frequência dos episódios. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir, para prevenir essa cronificação no paciente com cefaleia do tipo tensional, a gente deveria fazer. E no caso, então, tratar a coluna cervical, tratar a região cervical é uma delas. E aí volta a pergunta de começo da palestra: por que a coluna cervical é importante no tratamento da cefaleia do tipo tensional? Bom, primeiro a gente tem que entender que ela seria muito importante se a gente estivesse falando só dos casos mais nociceptivos, então das coisas mais periféricas, tá? Dos casos menos frequentes, mas ela também tem um papel importante nas coisas mais crônicas, que seriam mecanismos mais nociplásticos. Mas aí eu faço uma correção, certo? Não é bem a coluna cervical como um todo que está prejudicada ou que é importante. No caso da cefaleia tensional, eu diria que a coluna cervical é um coadjuvante, mas principalmente os músculos cervicais são os que mais merecem atenção. E a evidência para o tratamento segue essa mesma linha, porque as melhores evidências de eficácia no tratamento da cefaleia do tipo tensional, dentro das terapias da fisioterapia, tá? Dentro do que a gente pode utilizar de proposta terapêutica, estão direcionadas a estratégias que abordam os tecidos musculares, tá? Seja ela agulhamento seco, seja ela liberação miofascial, seja ela compressão isquêmica, tudo direciona a melhor eficácia quando o nosso tratamento está centrado nas estruturas musculares, tá? E aí, observação, parênteses, ou como vocês quiserem chamar, precisa lembrar que, nos casos crônicos, ele não é o único protagonista da história, tá certo? E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre por que a coluna cervical é importante para a migrânia. E aí eu trago, né, para o meu campo de conforto,
porque como a Débora falou, a gente trabalhou, né, muito com isso, eu trabalho muito com isso, a migrânia é a principal, você falei aqui, eu trabalho isso tudo, tá certo? Atender um pouco de todas, mas ela, para mim, é mais minha queridinha, digamos assim. Como a gente já viu, né, tem muito quadro de migrânia, tem muita coisa que envolve o diagnóstico da migrânia, ela é uma disfunção de sensibilidade no sistema nervoso central, ela é uma disfunção genética, ela tem vários sintomas associados, ela tem várias fases, tá? E aí o nosso grupo, acho que a gente teve importante contribuição no sentido de tentar adicionar para todo esse quadro clínico que já se espera da migrânia também a característica de dor e rigidez no pescoço e a própria tontura e o desequilíbrio que a Gabriela vai abordar no próximo seminário, tá certo? E, então, no paciente com migrânia, o que eu espero da coluna cervical? Ah, Lidiane, então não tem nada a ver com a coluna cervical, nem com nem com os músculos, não é articular, não é muscular, não. É uma disfunção do sistema nervoso central. Mas o paciente tem com muita frequência dor cervical e também com muita frequência tem disfunções musculoesqueléticas. No caso das condições articulares, a gente sabe que a migrânia tem redução do movimento cervical. Se é migrânia mais episódica, com ou sem aura, a gente tem uma redução da rotação. Se é crônica, a gente tem uma restrição de todos os planos de movimento. Também vai ter restrição naquele teste que eu falei antes na cefaleia cervicogênica, tá bom? Da cervical alta. E esse paciente também vai ter uma hipomobilidade e dor ao movimento passivo da coluna cervical. Então, não é porque a disfunção primária não é a dor cervical, não é na coluna cervical, que esse paciente não tenha repercussões importantes na coluna cervical, tá? O paciente com migrânia também tem repercussões na função muscular. A gente já comentou nos outros tipos de cefaleia, a produção de força, o controle motor entre a sinergia dos flexores profundos e superficiais. A gente também tem alteração da resistência da musculatura cervical. Isso não está mostrado em nenhuma outro tipo de cefaleia, mas na migrânia a gente já conseguiu mostrar alguma coisa. Obviamente, essa função muscular, ela tem algumas relações. No caso da migrânia, pode ser por crises mais frequentes de migrânia estão associadas a piores disfunções, mas também estar associado com a dor cervical também pode ser um fator determinante de ter pior função muscular, tá certo? Quando a gente fala da migrânia, a gente também tem que lembrar dos pontos gatilhos miofasciais, obviamente, mas ele não é tão importante como é na cefaleia do tipo tensional, tá? No caso da migrânia com ou sem aura, que seria a migrânia episódica, os pontos gatilhos mais frequentes, por exemplo, são temporal, no músculo temporal, e quando a gente fala da musculatura cervical, a gente teria no músculo do trapézio superior, tá? Isso se repete, esse mesmo padrão se repete na migrânia crônica, só que o paciente com migrânia crônica tem uma frequência maior de pontos gatilhos miofasciais que o paciente com migrânia mais episódica, tá? Importante e diferente do que a gente vê na cefaleia do tipo tensional é que não existe uma relação direta entre o número de pontos gatilhos com a frequência e a incapacidade gerada pela própria migrânia, tá? A própria incapacidade da migrânia, como ela impacta um pouco mais na vida do paciente, ela por si só já é severa o suficiente, e aí a contribuição da disfunção da musculatura cervical não é tão importante assim. Em relação à sensibilidade na região do pescoço, o paciente com migrânia, ele vai ter também uma alteração da sensibilidade, ele tem uma hiperalgesia, ele tem alodínia nessa região, tá certo? Então, a gente pode esperar, sim. O padrão do migranoso é um padrão típico que a gente, né, hoje em dia a gente está mais acostumado com isso, um paciente com dor crônica que tem maior sensibilidade, que tem esse padrão, né, de estímulos que não deveriam provocar dor, né, que não são nociceptivos, provocam dor, então usar um colar pode ser incômodo para o paciente. Esse padrão de sensibilidade no migranoso, ele pode acontecer durante a crise, isso é quase que frequente, mas ele também pode se perpetuar, então o paciente não está numa crise de enxaqueca, mas ele também tem esse perfil de maior sensibilidade. É um contínuo, tá? É uma coisa que pode ir agravando em alguns pacientes ou com o tempo, tá certo? Mas o que a gente precisa lembrar na hora de tratar a cervical é que não só a gente tem aquela disfunção muscular ou articular, mas a gente também tem disfunção de sensibilidade. Isso deve ser considerado na hora de programar o tratamento desse paciente.
E aí eu inverti um pouco a ordem, porque eu acho que eu queria terminar a palestra falando da interação da migrânia com a dor cervical. A gente sabe que a dor cervical é uma coisa muito frequente na população, mas se a gente pegar a população em geral, a perspectiva de prevalência da dor cervical é 20%. Se o paciente tem migrânia, a perspectiva dele ter uma dor cervical aumenta para quase 80%, para ser mais preciso, 77%, certo? E se ele tem migrânia crônica, isso aumenta ainda mais. Ele tem 87% dos pacientes com migrânia crônica têm dor cervical. O paciente com migrânia, sim, independente do tipo, ele tem 12 vezes mais probabilidade de ter dor cervical. E o migrânia crônica, comparado aos outros subtipos, ele tem o dobro de probabilidade de ter. Então, assim, já é uma coisa importante, já é uma coisa que chama atenção para a gente como fisioterapeuta. Tá, então eu tenho que tratar essa dor cervical. Mas aí vem aí, acho que a cereja do bolo para a gente, tá? Na migrânia, por que eu preciso tratar a dor cervical? Só porque tem, pode ser uma coisa que prejudica ainda mais o paciente? Bom, se fosse só isso, eu ainda assim consideraria, na perspectiva do paciente, se chega a doer a ponto de procurar ajuda, eu também, como fisioterapeuta, ajudaria. Mas não só isso, ela tem repercussão na migrânia. Então, por exemplo, um paciente que tem uma dor cervical, tá? Ele tem uma dor cervical durante a crise, dentro da crise, isso é um fator, é um prognóstico de falta de eficácia na própria medicação. Aquela medicação abortiva, aguda, que a Fabiola estava falando, o paciente que durante a crise, junto com a dor, tem dor cervical, se espera que a eficácia desse tratamento ou atrase ou reduza. Então, a gente tem menos eficácia ou demora mais para melhorar com a medicação só pelo simples fato de ter uma dor cervical associada. A dor cervical associada também é um bom preditor de incapacidade. Os pacientes com migrânia que têm dor cervical têm mais incapacidade relacionada à migrânia que os pacientes com migrânia que não têm dor cervical. Não só isso, não é só a dor que pode ser um pior prognóstico. A gente, num estudo, acho que foi Águila. O Águila de 2017, eles fizeram um estudo e foram tentar entender quais são os fatores que vão predizer se o paciente melhora ou não em relação à incapacidade, tá? O que melhora ou não a incapacidade do migranoso depois de 6 meses de tratamento tradicional? E uma das coisas que chama a atenção é que ter aquele teste de flexão cervical, de rotação cervical alta associado com a flexão, né? Positivo, isso prediz um pior prognóstico. Esse paciente que tem uma disfunção articular, puramente, ele vai ter pior prognóstico na melhora do tratamento da migrânia, tá? Além disso, o paciente que tem dor cervical junto com a migrânia, e aí não só dentro da crise, em qualquer momento, ele tem pior alodínia cutânea, então ele tem mais severa, essa sensação, esse desconforto é muito mais acentuado. Também, obviamente, piora todas as disfunções musculares que a gente esperava no paciente com migrânia, isso está pior no paciente que tem a dor cervical associada. E a incapacidade relacionada à cervical também está relacionada à frequência da crise. Quanto mais incapacidade cervical, maior as crises de migrânias esperadas. E aí, a gente responde a pergunta: por que a coluna cervical é importante no tratamento da migrânia? Bom, lembrar que a migrânia é basicamente um mecanismo mais nociplástico, tá? Tem componentes nociceptivos, mas nociplástico é o predominante. Mas a coluna cervical é uma bandeira amarela, é um sinalizador de pior prognóstico, tá certo? Então, por que é importante? Porque senão, se a gente não tratar bem as comorbidades ou os sinais que chamam a atenção, a gente realmente não vai conseguir a melhor eficácia na nossa proposta terapêutica. Obviamente, a evidência aponta que, no caso da migrânia, o tratamento é mais multimodal, tá? Não tem nada só articular, não tem nada só muscular, e, obviamente, está muito melhor associada com terapias, com educação, com exercício aeróbico e com autocuidado desse paciente. E finalizamos, então, eu queria que vocês ficasse claro para todos vocês por que a coluna cervical é importante no tratamento da cefaleia. A resposta é depende de qual cefaleia. Mas em todas elas, ou ela vai ter um protagonismo maior, ou ela vai ser um importante preditor de pior prognóstico, tá certo? Muito obrigada, gente.